Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Você pode repetir na sua casa: Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu Filho próprio, para que todo o que nele crer encontre a vida eterna. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes, por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos, como de costume, um tempo de silêncio, pedindo a Deus que a sua palavra caia no nosso coração como uma semente de vida eterna. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Quando eu leio hoje esta primeira leitura e eu vejo Moisés suplicando a Deus misericórdia, penso que nós, nesse momento, vem ao nosso coração esta necessidade de perceber que na súplica de Moisés está presente uma responsabilidade muito grande. Digo isso porque Deus coloca Moisés numa situação muito difícil. Moisés pede pelo povo, mas ao mesmo tempo Deus o coloca, dá a ele a responsabilidade de cuidar desse povo. De fato, Moisés é o mediador, um mediador provisório, é verdade, mas é um mediador. É aquele que vai falar em nome de Deus. A palavra de Deus ecoa da boca de Moisés.
E Moisés carrega para junto do Senhor as preces e as necessidades do povo. E devagar Deus vai dando a Moisés a consciência do que é que significa estar neste lugar. Moisés tem a honra, a graça, a glória de carregar em sua boca a lei e os mandamentos divinos. Deus está com ele, ele é porta-voz de Deus. Mas ele também carregará as consequências desta missão, porque muitas vezes o olhar de revolta, a incapacidade de compreender a vontade de Deus daquele povo irão recair sobre Moisés. Moisés vai experimentar o peso, a cruz desta missão, de estar neste lugar. Quero valorizar então nesta Santa Missa esta dupla dimensão da missão de Moisés. De um lado, a glória de ser mediador da palavra, de ser aquele por meio de quem Deus fala e por meio de quem Deus age. Mas ao mesmo tempo também o peso da missão de ser rejeitado. E é claro que não é Moisés que está sendo rejeitado, é Deus que está sendo rejeitado. Quando a gente olha para o coração do povo de Israel e para o caminho do povo de Israel, nós percebemos como é difícil para esse povo abraçar a Deus, abraçar a sua vontade e compreender o que é que Deus está tentando falar ao coração deles. É um povo que muitas vezes busca o Senhor, mas na primeira oportunidade caminha numa outra direção. No Evangelho, Jesus está falando justamente com aqueles que têm uma dificuldade muito grande de acreditar na sua missão. Aqueles que já estão naquele momento rejeitando o seu ministério, rejeitando a palavra e as obras que ele trouxe do Pai para eles. Não sei, talvez de repente hoje também, no mundo de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, haja muitas pessoas que continuam a rejeitar não apenas a Deus, sua palavra, mas também as obras de Deus e acham tudo isto uma grande loucura e acham que de repente a fé não corresponde à capacidade de inteligência humana, então é melhor deixar-se guiar pelas ideias, pelas filosofias, pelas ideologias, do que deixar-se guiar pela fé. A fé é para os inocentes. E Jesus diz para aqueles seus interlocutores nesse momento, que já estavam rejeitando suas obras e rejeitando a sua palavra: ora, se de fato Moisés estivesse no coração de vocês, se a palavra de Deus estivesse plantada na alma de vocês, se de fato vocês acreditassem que são o povo de Abraão, de Isaque, de Jacó, que vocês descendem deste povo de promessa, se vocês acreditassem, vocês saberiam quem eu sou. Vocês veriam que as obras que eu estou realizando são as obras do meu Pai, as obras que Ele destinou para que vocês sejam salvos. Mas Jesus sabia que muitos deles estavam com o coração completamente fechado, eram incapazes de ouvir, incapazes de crer, porque estavam cheios de si mesmos e não tinham condições de acolher a Deus. Pedimos nessa Santa Missa que aconteça conosco de forma diferente, que nós não sejamos surdos à palavra, que nós queiramos acolher Jesus, queiramos acolher o seu mandamento, queiramos acolher as obras que Ele realizou no meio de nós e nos sintamos felizes dessas obras, felizes de ter Deus caminhando com a gente, de ter Deus habitando no meio de nós, de que a tenda do Altíssimo esteja plantada no meio do mundo. Que nós nos sintamos felizes de ter como Salvador Jesus Cristo e de que Ele tenha vindo ao nosso encontro como bom pastor para agremiar, para arrastar para junto do seu redil as suas ovelhas, do antigo Israel e do novo Israel que é a Igreja. Que nós nos sintamos felizes de sermos tocados, buscados por Deus
buscados por Jesus. Que nesta Eucaristia, esta graça preencha o nosso coração de sentido, preencha o nosso coração desse desejo profundo de sermos encontrados por Cristo. E se de repente alguém nos esnoba porque temos fé, se alguém de repente tira sarro de nós, nos calunia, nos difama, porque acreditamos com o coração, não apenas com a inteligência e com a mente, mas acreditamos com toda a força do nosso ser, lembremos que este é o primeiro dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todas as potencialidades do ser humano, mente, coração, afetos, inteligência, fé, com tudo que somos e temos, e ao próximo como a nós mesmos. Amém.